Alô, amigo do Jornal Interativo, muito boa noite. Eu sou Vanderlei Valério, da equipe de reportagens do jornal, e nós vamos iniciar hoje, nesta terça-feira, a segunda série da reportagem de 6 que faremos durante essa semana com os candidatos a prefeito aqui de Dracena. Nós tivemos ontem o Fernando Pereira comandando a primeira entrevista com o atual prefeito e candidato à prefeitura, Juliano Bertolini, candidato à reeleição. Nós temos hoje, recebemos a visita do Kélcio Muniz, atual vereador. A quarta-feira, amanhã, será com a senhora Célia Brandani, da coligação PT-PDT. Na quinta-feira, com José Antônio Pedretti, da coligação Unidos por Dracena, do PMDB. Na sexta-feira, coligação Todos por Dracena, dos partidos Patriota, DEM, Republicano e PROS, com o candidato a prefeito André Lemos. E no sábado, encerramos com o Fernando Pereira, apresentando o Juninho do Esporte da coligação Dracena para Todos, dos partidos PL e PSDB. Hoje, eu já disse, recebemos aqui o candidato atual vereador, candidato Kélcio Muniz, da coligação PSDB, PL, PSL e PT. Kélcio, prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Pezinho. Para mim é uma honra, uma satisfação e uma grande alegria estar sendo entrevistado por você, né, que fez parte da minha vida, faz parte da minha vida, ainda como muito jovem, né, fizemos parte do Clube Sabatista, como nós acabamos de dizer, os momentos que eu conseguia fazer alguns golzinhos no campo era com o seu auxílio, né? E também, Pezinho, porque me recordo várias vezes nós conversando sobre o futuro de Dracena, quando ainda era um projeto da gente iniciar na vida pública. E você foi um dos grandes incentivadores, até porque você é um grande conhecedor da realidade do município, das necessidades da cidade, e nós acabamos comungando várias dessas informações. Quero dizer da minha alegria, e da minha grande alegria de estar aqui presente para a cidade de Dracena. Cidade que eu amo, cidade que é tudo na minha vida, que eu devo todas as nossas conquistas e a esse povo maravilhoso que nos acolhe todos os dias e que deu a grande oportunidade. Eu sempre agradeço imensamente a grande oportunidade de ter sido um representante, como somos até o dia 31 de dezembro de 2020, de ser um representante da cidade de Dracena. É um dos grandes orgulhos, uma das grandes felicidades, satisfação que eu tenho na minha vida, e agradeço mais uma vez por Dracena ter dado esta oportunidade para a gente. Kélcio, o prazer é meu entrevistá-lo. Eu queria saber o seguinte, eu sei dos seus anseios, você como vereador já por 2 legislaturas, né? Dos seus anseios, sabia que você realmente queria um dia chegar a ser prefeito de Dracena. Em que momento você chegou, parou e pensou, eu estou preparado para ser prefeito da cidade? Muito boa essa pergunta, Pezinho, e aí eu quero fazer aqui uma lembrança, né? Quando fui entrar na vida pública, eu pensei lá por volta dos 20 anos, 22 anos, né? Você fazendo faculdade de ciências contábeis, base de administração, você acaba saindo com um anseio muito grande de resolver os problemas, de conquista, e uma delas era a questão pública do município, e eu tinha um ideal, a prefeitura, porque para mim nós tínhamos conhecimento suficiente naquele momento para que fôssemos prefeito da cidade, porque a gente já conseguia identificar os problemas e víamos ferramenta de solução para corrigir isso. Mas, como em tudo na vida, nós temos que ir por degraus, né? E aí eu fui ouvir os aconselhamentos de pessoas que amavam a cidade e nos amavam também, né? E sempre falaram para mim, Kélcio, degrau por degrau. Você não pode ser prefeito ainda. Vamos tentar ser presidente do bairro no qual você mora e que tem tantas necessidades e que você pode contribuir. E fomos assim que nós iniciamos a nossa vida pública, né? Nós contribuindo para o nosso bairro, né? Naquela ocasião, o bairro São Francisco, do qual eu quero aqui inclusive o Jamil Tavares, né? Jamil Tavares é um comerciante lá do bairro São Francisco, e naquela ocasião eu era vigilante noturno, guarda noturno, e tinha muito relacionamento com os moradores e com os comerciantes
do bairro São Francisco. O Jamil era um deles e que começou a pontuar e nós tentarmos solucionar os problemas do bairro São Francisco. Posteriormente, nós viemos em 2008 como candidato a vereador. É uma eleição bastante difícil, mas eu digo que nós saímos vitoriosos. Não saímos com a cadeira de vereador, mas saímos vitoriosos. E uma grande lição que nós tivemos foi não entrarmos naquela primeira, onde a gente consegue identificar tudo que é possível na nossa vida pública. E em 2012, fomos candidato a vereador novamente, fomos eleitos com 1.300 votos, fizemos um trabalho que a população aprovou, tanto que em 2016, reeleito como sendo o vereador mais votado de Dracena, né? Em 2016, sendo reeleito, nós já tínhamos o propósito que na próxima eleição nós seríamos candidato a prefeito, mas para isso a gente já vinha com uma bagagem política, conhecimento da cidade, estrutura de conhecimento contábil, administrativo, e também ingressei na faculdade de Direito, porque, na minha visão, o prefeito tem que ter um conhecimento jurídico, é muito importante para que a gestão corra bem, e nós então viemos nos preparando para que em 2020 fôssemos candidato a prefeito. E eu vou dizer uma coisa, Pezinho, a maior preocupação que nós temos hoje não é entrar na prefeitura, a maior preocupação é sair dela bem, sair dela deixando Dracena melhor do que nós pegamos. Para isso, nós tínhamos que planilhar, nós tínhamos que caminhar esta estrada de conhecimento, de aperfeiçoamento, para que a gente não, quando a gente tiver a oportunidade de ser prefeito, que não seja só um ego da pessoa, né? Nós estamos lá para dedicar a nossa vida às pessoas, e eu dedico a minha vida pública porque eu amo. A cada dia que eu saio de casa para trabalhar pela população, eu saio feliz, saio alegre, tá? Eu saio com motivação. Então, eu entreguei a minha vida para a vida pública. Eu amo isso. Nós estamos 100% preparados hoje para sermos prefeito de Dracena, e quando nós sairmos da prefeitura, deixar a cidade bem melhor do que nós pegamos. Ok, devia ter dito no início, vou saudar agora, a candidata a vice-prefeito Mirela Lanzoni Gragnani, presente aqui na entrevista. Kelso, vamos entrar no assunto da administração, os seus projetos que você tem. Eu queria que você me falasse sobre a administração pública, que o funcionalismo efetivo, ele anseia por um plano de carreira. Queria que você me falasse o que você tem a respeito e por que o Sindicato Dracenense, por exemplo, nos últimos anos, não tem sido tão efetivo na participação pelos aumentos salariais. Pezinho, quero aqui agradecer a presença, como sempre, da nossa vice-prefeita Mirela Lanzoni, do qual nós temos grande satisfação de tê-la participando da nossa campanha, e vai ser a nossa vice-prefeita pela sua competência. Gabriel, nosso amigo que está aqui, cinegrafista. E vamos lá sobre a administração, né? Pezinho, primeiro nós temos que ver a Prefeitura de Dracena como uma grande empresa. A Prefeitura de Dracena é a maior empresa de Dracena, tá? E quem quer ser prefeito tem que ter visão de gestor. Ele vai gerir uma grande empresa. O seu quadro de funcionário é o motor da sua empresa. Você precisa ter um quadro funcional, trabalhando bem, sendo motivado, sendo valorizado, sendo aprimorado os seus conhecimentos, para que você tenha eficiência no desenvolvimento da sua empresa. E é isso que nós precisamos para a Dracena. Na questão do sindicato, sempre há uma relação, e a gente sempre vê que o sindicato busca o apoio do prefeito para a eleição, e o prefeito busca o apoio do sindicato para a eleição também, né? Eu quero deixar bem claro que eu nunca consegui ver uma sintonia. Sempre que se passa o período eleitoral, seja do prefeito ou seja do sindicato, acaba havendo uma discordância entre os dois órgãos, tá? Então, no meu ponto de vista, nós temos que ter muito mais participando das decisões o funcionário do que o próprio sindicato. E é isso que nós temos que fazer.
Nós temos que fazer com que os funcionários público-municipais tenham vontade. Nós temos que despertar, acender uma lâmpada dentro do funcionário que tenha vontade de ter o interesse, de ter o conhecimento da vida pública, para que isso faça parte das negociações. Não pode se deixar somente na mão de um sindicato. Tá? É a participação do funcionalismo muito mais efetiva. E isso é responsabilidade tanto do prefeito quanto do presidente do sindicato. É óbvio que nós sabemos das dificuldades que todos os sindicatos vêm passando, mas não existe sindicato se não houver os sindicalizados. Então, nenhuma prefeitura, nenhuma gestão em qual nós estivermos presentes, nós vamos dar muito mais voz aos sindicalizados do que ao sindicato. E é só desta forma, com transparência, olho no olho, é o corpo a corpo, que nós vamos conseguir resolver os problemas e os anseios do funcionário público. Nós temos que deixar de ser simplesmente uma eleição de sindicato. Nós temos que ter o envolvimento dos sindicalizados. É isso, é dar mais valor ao sindicalizado do que ao próprio sindicato. Tá certo, Cássio. Eu queria perguntar para você também que nos seus objetivos, né, naquilo que você planeja para a cidade, você precisa ter uma ação governamental, uma ponte. Orlando Morando, uma figura expressiva no PSDB do Estado de São Paulo, seria essa ponte sua? Pezinho, mais uma pergunta assim que me agracia muito, tá? Eu gostaria até fazer uma menção aqui, uma lembrança a todos os dracenenses. Qual foi o momento que a nossa querida Dracena mais se desenvolveu? Você que está nos assistindo, tenta fazer uma recapitulação dos governos. Não estou aqui para falar mal dos governantes, até porque eu não acredito que pontualmente são a culpa 100% do governante, mas existe toda uma estrutura. Qual foi a última vez que Dracena mais se desenvolveu? E se a gente fizer essa pergunta na cidade, como eu faço, há muito tempo, é quase unânime dizer que a gestão que mais deu certo, que mais conquista a Dracena recebeu, foi gestão Júnior e Stelato, tá bem? E aí eu fui saber também o porquê. Além dos adjetivos que este homem, Júnior Stelato, tinha, de empreendedor, de gestor, algo mais fez com que a sua gestão fosse tão bem lembrada. É o elo de ligação junto ao governo do Estado. Não estou aqui falando nome de governador. Estou falando o elo de ligação da cidade de Dracena, que nós tanto amamos, que nós tanto queremos bem, e que nós precisamos encontrar um caminho que nós busquemos novamente o progresso para a nossa cidade. Aquele progresso que tinha na gestão Júnior Stelato. Então, além de ser um homem arrojado, empreendedor, gestor, ele tinha um elo de ligação junto ao Palácio do Governo do Estado de São Paulo. Naquela ocasião, inclusive, ele tinha um grande parceiro. 2, Mauro Bragato, que tinha a chave do Palácio do Governo, e um outro homem super importante para a história de Dracena, Edson Aparecido, que abria as portas do governo do Estado para o nosso prefeito Júnior Stelato. E foram essas junções, essas uniões que fizeram com que Dracena ganhasse tanto no governo de Júnior Stelato. E eu vou te dizer uma coisa, para que a gente chegasse à prefeitura de Dracena, nós tínhamos que fazer algumas decisões. Eu até poderia dizer que seria mais fácil chegar à prefeitura de Dracena hoje, eu sendo candidato pelo PMN, o meu antigo partido, que hoje vai deixar de existir por conta de uma questão legal, que a cláusula de barreira vai extinguir os pequenos partidos. Mas para disputar uma eleição, pelo PMN seria mais fácil, porque para o eleitor não tem pessoas corruptas, não tem imagens negativas, o PMN é um partido limpo. Mas eu quero dizer que para ser um bom prefeito, seja quem for, ele precisa ter principalmente as portas do governo do Estado de São Paulo abertas para que nós tenhamos as conquistas. E você acha que essa chave é o Orlando Morando? Exatamente. Por conta de uma fidelidade de mais de 12 anos que nós temos junto ao Orlando, que lá atrás ainda era um deputado de segundo mandato quando nós o conhecemos, mas ele finalizou a carreira dele legislativa sendo o segundo deputado mais votado do Estado de São Paulo,
com 4 mandatos de deputado, nós ajudando ele em 2 dessas legislaturas. Elegemos a esposa dele, que hoje é deputada estadual, Carla Morando, líder do governo na Assembleia Legislativa, e que o Orlando tem uma raiz em Dracena. O pai e a tia é nascido em Dracena, no distrito de Jaciporã, do quais eles amam e são apaixonados por aqui. Orlando Morando hoje é prefeito de uma das maiores cidades do estado de São Paulo e tem hoje 80% de aprovação. Orlando Morando é do PSDB, vai para a reeleição, tem 80% de aprovação, é um prefeito praticamente reeleito e está sendo considerado um dos melhores prefeitos do Brasil. Só na época da Covid entregou, não foi hospital de campana, foi hospital fixo, com 250 leitos para o Covid na cidade de São Bernardo. O Orlando é um exemplo de gestor, é a nossa chave para o Palácio do Governo do Estado de São Paulo e tendo ainda, dentro da Assembleia Legislativa, Carla Morando como uma deputada líder e não podemos deixar de dizer, o deputado que mais fez pela nossa cidade de Dracena. É inegável, um homem limpo, que em 10 mandatos de deputado, se você for buscar o patrimônio dele, foi todo em prol da sociedade, não acumulou riquezas, mas trabalhou incansável, trabalha dia e noite, que é o nosso deputado Mauro Bragato, que é responsável por inúmeras das conquistas de Dracena. Mauro Bragato também é uma das nossas chaves para o governo do estado de São Paulo. Muito bem, vamos agora à questão da saúde, muito importante, que tem uma grande parcela no orçamento municipal. Carlos, o que pode ser feito para melhorar o atendimento nos postos de saúde e no pronto atendimento? Vamos lá, Pezinho. Eu vou até começar aqui com uma coisa muito básica. Praticamente todos os dracenenses, por exemplo, já passaram pelo pronto-socorro. Agora não, porque a porta do pronto-socorro está vazia, né? Por conta da Covid, existe aí um distanciamento. Mas, em tempo normal, você chegar lá, tem 50, 60 pessoas na porta do pronto-socorro. Uma sugestão simples que eu fiz, inclusive, para a Secretaria da Saúde. Nós vimos crianças chorando porque está com uma enfermidade, ou mesmo sendo acompanhada ali com os pais, mas é um ambiente que não é agradável, né? Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, já tem uma televisão ali, que o conteúdo é voltado para adultos. Jornal. Vamos colocar aqui, ó, uma televisão com atividades para criança, passando um desenho. Nós fizemos um teste, colocamos um tablet, a criança interte, fica mais calma, o ambiente já fica mais ameno, mais tranquilo, você já vai para a consulta 30% mais resolvido. Coisa simples, nós precisamos dar ouvido aos vereadores, à população, o governo precisa ouvir muito mais. Essa é uma coisa simples que eu gostaria de dizer, mas vamos falar agora sobre atendimentos. É inadmissível uma cidade como Dracena, com um orçamento de 136 milhões de reais, sabendo 15% no mínimo para a saúde do município, que nós temos que ter prioritariamente atendimento ginecológico, obstétrico, 24 horas por dia. É inadmissível, não dá mais para aceitar uma gestante chegar na Santa Casa e ter que ser transportada para Presidente Prudente. É incansável o meu trabalho na Câmara Municipal, antes de ser vereador, sobre este trabalho. E outra situação, tá? Infelizmente, nós somos testemunho de mortes na cidade de Dracena. Vidas que foram levadas pela gente não ter 100% dos dias esta atividade ginecológica, obstetra. Nós temos que ter pediatra 24 horas e outra situação gravíssima. Passou-se do momento. Neurologista. Nós, no município de Dracena, somos uma das cidades com o maior índice de acidente de trânsito do Brasil. Nós sabemos que questões de trauma se descarregam na Santa Casa, no pronto-socorro, diariamente, a um número muito elevado. E como que nós não temos um neurologista contratado pelo município de Dracena? É inadmissível esta situação. UTI móvel. Nós temos que ter 2. Uma para atender o município de Dracena, outra para que atenda os municípios circunvizinhos, do qual Dracena é polo regional e corresponsável por esse município,
na questão da saúde. Nós precisamos ter duas. Podemos fazer isso junto ao governo do estado, como nós conquistamos a primeira, com uma participação muito efetiva do deputado Mauro Bragato, do Orlando Morando, para esta UTI que está dentro da Santa Casa. Orlando Morando havia dispendido, inclusive, emenda para isso, mas nós conseguimos por intermédio do governo. Precisamos da segunda, para eliminar de vez qualquer hipótese de se contratar UTI móvel de outras empresas terceirizadas. Nós passamos, não quero entrar afinco nisso porque o tempo não vai permitir, mas não podemos, de forma alguma, aceitarmos terceirização do transporte de pacientes nossos, pacientes dracenenses, por UTI contratado, terceirizado de empresas de fora e que, inclusive, tinha alguns questionamentos gravíssimos que poderia colocar em risco aí a segurança dos nossos pacientes. Isso é inadmissível, não podemos deixar. Na área da saúde, nós temos que fazer a saúde preventiva. Tá? E para isso, nós temos que envolver, porque nós temos os melhores profissionais da saúde que eu já vi. Rodei várias cidades, acompanho vários municípios, pequenos, médios e grandes, através de assessoria junto ao Orlando Morando. Em Dracena nós temos os melhores profissionais da área da saúde, seja lá do técnico de enfermagem até o grande especialista médico de Dracena. O que nós precisamos é da motivação. O município, o gestor, a grande empresa que é a Dracena, precisa motivar os seus funcionários. E nós temos, infelizmente, um quadro que desmotiva os nossos funcionários. E isso não é culpa do funcionário, porque a qualidade deles são as melhores. Isso é obrigação do gestor público. Ok, eu só queria alertar o candidato, nós já estamos com 22, 23 minutos de entrevista, nós temos 45, é o tempo que nós vamos disponibilizar a todos, e que nós temos vários assuntos ainda. Se algum deles aqui puder acelerar a sua explicação, acelerar a sua explicação seria legal. Vamos falar sobre educação agora. Educação dracenense, ela teve uma caída pelo índice de IDEB. Em 2018, nós tivemos um 7,0 de nota. Em 2019, um 6,6. Com investimento alto. São 25% a obrigatoriedade, mas tem investido um pouco mais e isso se justifica. Eu acho que tem que investir quanto mais na educação, melhor. O que você tem para a educação, Kelso? Vamos lá. Não poderia ser diferente. Eu não sou aquele vereador que fica correndo atrás para fazer média com os profissionais, mas a gente analisa de longe. Nós temos também os melhores professores. Nosso quadro é muito qualificado de professores no município de Dracena, mas extremamente qualificado. Falta um toque. Falta um toque de aproximação. Falta um toque de paixão do gestor junto a estes profissionais. Nós sabemos que as nossas crianças, os nossos alunos, é o nosso futuro. E nós temos que tratar isso com mais responsabilidade. Nós não podemos cair nessa classificação. Nós temos uma desclassificação, infelizmente, no município de Dracena. E nós sabemos o quanto leva para a gente recuperar isso. Nós temos no orçamento do município, que nós já dizemos, de 136 milhões de reais, 25% no mínimo, voltado para a educação. É um valor consideravelmente muito bom. Nós precisamos, a gestão pública do município precisa, além de estrutura física para estes alunos, sabe que eu, como vereador, fui autor da lei das lousas de vidro, né? Foi o vereador Kelso que foi autor da lei, que tirou as lousas chamado quadro negro e demos uma qualidade melhor dentro da sala de aula, tanto para o aluno, para o professor, para os funcionários de limpeza. Porque nós sabemos que o pó do giz é químico, causa diversos danos à saúde do professor, do aluno. Nós temos situações gravíssimas em Dracena a essa questão. E hoje nós temos todas as escolas públicas municipais de Dracena instalado lousas de vidro através de uma lei do vereador Kelso. E é isso que nós precisamos fazer, dar ferramentas melhores para os professores. Eu tenho certeza que todos os professores tiveram uma qualidade melhor na sua função, no seu ofício,
trabalhando na lousa de vidro do que no quadro negro, tá? Mas nós temos outras situações, por exemplo, o estatuto do professor. Eu estou na Câmara Municipal de Dracena há 2 mandatos, mas estou na vida pública há mais do que isso, e nós não conseguimos colocar o estatuto do professor a ser discutido. Nós precisamos colocar dignidade na vida do professor. Eu passei diretamente por 2 prefeitos que se discute, vai fazer, não vai, passa, volta, passa, volta, e nós não conseguimos colocar em prática o estatuto do professor. É o princípio. Se nós temos que estabelecer uma meta e nós temos que trilhar uma estrada. O estatuto é principal para isso. Valorize-se os professores. Nós temos, por exemplo, algumas situações, plano de carreira do professor. Como que nós não damos essa dignidade? É um ofício nosso, a Câmara está pronta, isso, vou defender a Câmara Municipal, porque eu tenho certeza que esse projeto chegando na Câmara vai ser discutido, muito bem avaliado, para em prol dos professores e principalmente para a valorização da educação do município de Dracena. Eu acho que é uma pasta que tem recurso, é a pasta que nós não podemos reclamar de questão financeira. Então é ser proativo a gestão e trazer consigo esses professores que são de excelente qualidade do município de Dracena, colocar em prática. Nós temos algumas discussões, por exemplo, EMEI. As EMEIs de Dracena são exemplos, as professoras das EMEIs são exemplos para o Brasil. Você já teve a oportunidade de acompanhar uma EMEI? Eu tive o meu filho na EMEI. É maravilhoso, não perde para nenhuma escola particular, graças àqueles profissionais que lá estão. A única coisa que a gente perdia em algumas situações era a estrutura física. São materiais que aí é questão de gestão, do gestor. Nós não podemos deixar os profissionais sem materiais, sem ferramenta. Então nós só precisamos, para a educação de Dracena deslanchar, para que nós tenhamos a melhor educação da história do Brasil, é só a gente dar ferramenta para os nossos professores. Não precisa mais do que isso. E é isso o prefeito que tem que fazer. Tá certo, Kelsey. Vamos lá, no terreno da infraestrutura, não só nessa administração, mas nas anteriores também, Dracena tem perdido algumas pequenas empresas para cidades vizinhas. O que você tem para a infraestrutura, para deixar a Dracena preparada para poder crescer nesse ramo? Olha só, primeiro eu já vou fazer aqui uma crítica construtiva, e que não é novidade, passei 8 anos na tribuna da Câmara fazendo essa crítica. Programa do Desenvolvimento do município de Dracena. Eu defendo a mesa de negócios. Na nossa gestão nós teremos a mesa de negócios para todas as atividades, inclusive em todas as nossas secretarias, que serão reduzidas, inclusive, nós teremos um conselho. Secretaria, em volta dele um conselho que são formados por pessoas da comunidade, sem remuneração, pessoas de bem que querem contribuir para o município. Mas eu sempre disse e falei para um prefeito o seguinte: você chegou a perguntar para o empresário se o que mais dificulta a sua gestão é um terreno ou é um incentivo fiscal? Você sabia que nós temos dezenas ou centenas de empresas em Dracena que executam suas atividades dentro do município de Dracena, que ganham o seu recurso, o seu dinheiro dentro do município de Dracena, mas tributam em municípios vizinhos? Você sabia disso? Não sei se o prefeito sabe, mas eu já falei isso na tribuna. Eu já alertei, eu já me convidei para montar a mesa de negócio em Dracena. Nós precisamos visitar os empresários, os comerciantes. Qual é o seu anseio, qual a sua necessidade? Você precisa mais de um terreno ou você precisa mais de um incentivo fiscal? Você já andou nos distritos industriais e comerciais de Dracena? Em todos eles existe uma lacuna. Está construído aqui, tem 2, 3 vazio. Está construído aqui, 2, 3 vazio. Porque às vezes aquele empresário que ganhou aquele terreno naquele momento, o que ele mais precisava não era o terreno, era um incentivo fiscal. Então antes, nós precisamos fazer uma mesa de negócios
nós precisamos parar de perder para nós mesmos, primeiro de tudo. O empresário de Dracena que paga um ISS, por exemplo, de 5%, mas só que em Panorama é 2,5%. Ele consegue atuar aqui, recolhe por lá. Nós vamos eliminar isso. Nós vamos dar dignidade ao empresário. Nós vamos chamá-lo para ser parceiros. E depois que a gente ajustar a casa, depois que nós dermos dignidade a todos os nossos empresários comerciantes de Dracena, nós vamos dar grandes oportunidades para trazer empresas de fora. Quero dizer para você que a nossa gestão terá um programa chamado Vitrine Dracena. Se você for montar uma loja hoje, uma loja de sapato, onde você vai pôr, pezinho? No centro. Nós temos o melhor centro do estado de São Paulo e não estamos usando. A nossa vitrine será a Comandante João Ribeiro de Barros. Nós teremos agora, com a duplicação da estrada, um aumento significante, poderá chegar a mais de 3.000 veículos por dia, passando dentro da nossa cidade. Nós vamos construir um polo comercial e industrial às margens da Comandante João Ribeiro de Barros. Nós vamos convidar os empresários, vamos dar a eles a prioridade, um incentivo e também subsídio para que eles margeiem, para que eles tenham a oportunidade da melhor vitrine para vender os seus produtos. Eu estou dizendo 3.000 veículos que vão passar dentro da nossa cidade, mas eles não vão entrar aqui, vão passar na nossa rodovia. Então nós vamos levar a oportunidade lá para dentro de onde eles vão passar. Nós vamos dar esse fomento, nós vamos criar o maior pátio de acomodação de veículos pesados e leves do interior de São Paulo. Esta conversa já está tratada junto ao secretário do Estado de São Paulo, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento, que ele vai trazer para a nossa região, mas vai ser criado dentro de Dracena uma grande oportunidade para buscarmos aquelas pessoas que não gastariam, mas poderão passar a gastar aqui, e nós vamos trazer para Dracena todos aqueles que iriam passar usando a ponte de Paulicéia. É um grande nicho de mercado, é a visão empreendedora que nós temos que ter para trazer quem vem de Presidente Venceslau, Presidente Epitácio, quem vem de Andradina, quem vai para Paulicéia, quem vai passar a ponte. Nós vamos montar dentro da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, dentro do município de Dracena, o maior centro de desenvolvimento econômico que o interior de São Paulo, ou um dos maiores do interior de São Paulo, porque a vez de crescer é Dracena. Vou só dizer uma coisa, a nossa rodovia, o destino a Dracena, até pouco tempo, e alguns ainda ousam dizer isso, era chamado de Corredor da Fome. Vamos mudar essa história. A partir de hoje será o Corredor das Grandes Oportunidades, Dracena. Candidato Kélcio, os loteadores da cidade, eles foram responsáveis pelo grande crescimento de Dracena nos últimos anos. Dracena cresceu pelos 4 cantos, norte, sul, leste, oeste. Mas existe um senão de que, após o loteamento, o comprador do lote, ele tem 2, ou às vezes até 3 anos para começar a construção, até porque o lote está sendo preparado sua infraestrutura. Mas começa a pagar os IPTUs imediatamente. E muita gente contesta isso. O que você pensa a respeito? Vamos lá. Importantíssimo. Até porque, principalmente agora em um momento muito difícil da economia mundial, e Dracena não foi diferente, período de pandemia, uma das sustentações do município de Dracena foi a construção civil. E nós não podemos fechar os olhos a isso. Nós temos que tomar bastante cuidado, e para isso a importância da mesa de negócios. Nós temos que tomar bastante cuidado, porque infelizmente eu percebi que alguns prefeitos olham o empreendedor de loteamentos com maus olhos. Na verdade, nós temos que sentarmos, darmos oportunidades. Ele está investindo na cidade, e nós temos que fazer com que ele consiga vender o lote cada vez mais barato. Porque nós temos que dar oportunidade para o cidadão dracenense, que está pagando aluguel, e que nós pagamos um dos aluguéis mais caros do Brasil também. Nós vamos fazer com que os aluguéis de Dracena reduzam bastante. Como vamos fazer isso? É a lei da oferta e da procura.
Empreendedor, sentamos aqui. Questão de IPTU. Eu acho super injusto, a pessoa compra um lote, vai pagar em 10 anos, só pode começar a construir daqui 2 anos e já está pagando o IPTU integral? Incorreto, injusto. Gradativamente. Eu sou dono de 10% do lote, só vou pagar IPTU sobre 10%. Sou dono de 20% do lote, vou pagar IPTU sobre 20%. Precisamos fazer essa correção que se enquadra em correção fiscal urgentemente. Vamos ajudar o empreendedor, vamos ajudar principalmente o comprador. E quero dizer mais uma coisa para você, Pezinho. Nós temos dentro da nossa gestão, vamos ter o maior programa habitacional municipal de Dracena. O município de Dracena vai construir 100 casas sociais com recurso próprio. Mas como, Kelsey? Você está vendendo sonho, ilusão? Não. Estamos tendo visão empreendedora. Nós pagamos hoje mais de R$200 mil de energia por mês. Nós pagamos mais de R$100 mil de aluguel por mês. Nós pagamos mais de 3 milhões desses encargos por mês. Com 1/3 disso, vamos construir uma usina fotovoltaica para o município de Dracena. Não vamos pagar energia. É a coisa do momento, é o que Deus mais nos deu, a grande oportunidade. A nossa região é propícia, tanto é que uma das maiores usinas fotovoltaicas estão instaladas em Dracena. E que nós, o município de Dracena, está perdendo grande oportunidade, porque já deveria ter ido buscar várias empresas da atividade paralela à energia fotovoltaica, inclusive de produtos de placas fotovoltaicas, de manutenção, para estar instalado em Dracena. E com esta economia que nós vamos ter, de 2/3, nós vamos construir por mês, em média de 10 casas sociais. No primeiro ano, em média de 100 casas sociais. Que essas casas vão ser a sistema CDHU. Nós vamos receber R$200, R$250 a parcela, que o contribuinte, o morador de Dracena, que se enquadrar naquela necessidade, vai ter o direito, vai fazer o pagamento como se fazia na CDHU. No segundo ano, em vez de 100 casas, nós vamos para 120. No segundo, para 140. Se a gente fizer isso, que é uma visão empreendedora, muito fácil de fazer, basta ter coragem. Basta ter coragem, colocar a mão na massa, construa usina fotovoltaica, R$200 mil de economia, construção das casas sociais do município de Dracena. Vamos acabar com o déficit habitacional em mais ou menos 10 a 12 anos em Dracena. Kelsey, eu queria alertá-lo mais uma vez que nós estamos aí com quase 40 minutos, com 37 minutos, e nós temos alguns assuntos importantes ainda para a gente tratar. Eu queria que você fizesse quase que mais ou menos como que um ping-pong. Que planos você tem para a cultura dracenense? Cultura de Dracena. Primeiro eu quero dizer para você que Dracena perdeu muito tempo em querendo fazer coisa gigantesca na cultura. Queremos fazer um teatro que vai gastar R$1,5 milhão de reais. Na minha época, a cultura de Dracena era muito satisfatória, alegre, feliz, e era feita na rua. A cultura você faz. A cultura era feita por pessoas que se incentivavam nos bairros. Você lembra que os caminhões iam nos bairros? Você tinha movimentação, interação das pessoas. Eu acho que ter um teatro municipal é importantíssimo. Mas nós não podemos esperar só ter o teatro pronto para a gente desenvolver. Conhece o Renick? O Nick? Conheço. Ele tem um projeto maravilhoso. Ele gasta quase nada e tem pouquíssimo incentivo. É uma pessoa a ser lapidada, a ser utilizada. Dona Zeni Benetti, que tem ideias maravilhosas. Nós precisamos pegar pessoas que querem colocar isso em prática, mas não precisamos ficar esperando um monumento, porque isso é só para visão política, é só para ganho de voto. Enquanto não temos um maravilhoso de um teatro, nós podemos fazer na porta de casa, nas esquinas. E outra coisa, sem entrar em polêmicas, mas o teatro não precisava de tanta fortuna para estar pronta, com um mínimo de esforço. E quero dizer aqui, relato de pessoas envolvidas que utilizavam o teatro, relataram para mim que eles fizeram, se propuseram a fazer uma vaquinha para colocar o teatro em funcionamento. Então,
dá para fazer muito mais. Quero dizer, inclusive, um outro programa que eu conheço bastante, que é da Porto Seguro. Né? A Porto Seguro, ela é uma grande incentivadora do teatro no Brasil. E que nós, o município de Dracena, exploramos muito pouco. É uma iniciativa privada que nós podemos trazer para cá gratuitamente. Então, existem muitas formas criativas para a cultura do município e nós estamos perdendo tempo com isso. Carlos, nós temos ainda mais alguns assuntos, batemos a casa dos 40 minutos e temos apenas mais 5, você terá 1 minuto no final para fazer suas considerações finais. Eu queria que você abordasse o assunto que talvez a gente não tivesse por aqui, que você quisesse abordar. Vamos lá. Uma questão muito triste. Quando nós falamos no princípio que nós vimos a Prefeitura de Dracena como uma grande empresa, eu gostaria de dizer que se eu fosse o dono de uma grande empresa como é a Prefeitura de Dracena, e chegasse agora no final e nós fôssemos fazer o balancete da empresa, nós vamos, na empresa privada fala-se de lucro e na empresa pública falamos de superávit, ou falamos de prejuízo ou de déficit. Eu, sem sombra de dúvida, quero dizer para todos os dracenenses, sem falar mal de nenhum político, o diretor da minha empresa, o administrador da minha empresa Dracena, hoje seria demitido. Eu, como proprietário, iria demitir o administrador da minha empresa. E vou dizer por quê. Nós assumimos, a nossa empresa de Dracena assumiu uma dívida de 10 milhões de reais, num período mais difícil da economia, da história da economia. Isso é inadmissível. E quero dizer que quando o projeto de 10 milhões foi para a Câmara Municipal, era para que você falasse assim, vamos fazer um projeto? Todos os vereadores falaram, vamos fazer um projeto e votaram a favor. Quando o projeto veio e não deram a oportunidade, porque eu dei a sugestão, falei, senhor prefeito, eu aceitaria os 10 milhões desde que fosse para fazer a usina fotovoltaica, porque você gastaria alguma parte desse recurso, construiria uma usina fotovoltaica e não iria mais pagar energia, a conta de energia, que são de mais de 200 mil, e também iria construir uma usina de asfalto CBUQ, que é o asfalto quente. Só este ano foi mais de 5 milhões gasto com asfalto CBUQ. Quero te dizer uma coisa, este asfalto quente foi feito por uma empresa de fora. Qualquer empresa de fora que venha trabalhar em Dracena, colocar asfalto em Dracena, tem um lucro de 30%. De 5 milhões, 1,5 milhão ficou para ele de lucro, que poderia ser nosso. Se nós tivéssemos uma usina asfalto quente dentro da Indaep, nós teríamos já 1 milhão de lucro, ou superávit, ou 1,5 milhão a mais de asfalto em Dracena. Então nós fomos mal geridos neste mandato, nesta gestão, precisamos cuidar melhor do dinheiro que é do povo. E, em 30 segundos, o que isso pode impactar na aplicação do orçamento 2021? Isto pode impactar drasticamente, até porque nós ainda não sabemos qual vai ser o resultado pós-pandemia. Pode ser que a partir do dia 1º de janeiro nós tenhamos uma situação muito mais difícil. E esta dívida que foi assumida, com mais de 100 mil reais por mês, e que poderia estar gerando renda, simplesmente vai gerar para a gente prejuízo. Poderemos passar, se não tivermos um bom gestor, os piores momentos da vida do município de Dracena por conta de uma dívida contraída de 10 milhões de reais. Kelson, infelizmente vai ficar alguns assuntos para trás, a gente alertou, a gente ia falar ainda sobre o esporte, sobre a Indaep. Teremos um segundo turno de entrevistas no começo de novembro, e o senhor terá a oportunidade para poder falar tudo a respeito, fala muito bem e acabou se estendendo em alguns assuntos. Você tem 1 minuto e meio para dar suas considerações finais. Pezinho, quero muito agradecer o Interativo, ao Gabriel,
Quero agradecer muito a nossa vice, a Mirella Lanzoni, que vem contribuindo demais, porque tem uma visão empresarial gigantesca, além de ser uma pessoa que a conheci fazendo um grande trabalho social no município de Dracena e que chamou muito nossa atenção. Mas eu quero dizer para a Dracena, eu estou preparadíssimo para ser prefeito. Estou mais preparado para ser gestor. Estou mais preparado para ser amigo de Dracena, prefeito que anda as ruas do município. Eu faço isso com amor. Eu não tenho sacrifício na minha vida pública. A minha vida pública, a todo momento que eu saio de casa, é de coração alegre, é de felicidade. Eu me sinto super à vontade sendo seu representante. Eu tenho um grande desafio na minha vida e na nossa vida. Que de 4 anos, depois que nós sairmos da prefeitura, nós deixarmos ela muito melhor para você, cidadão, e para nós e para os nossos filhos. É aqui que eu quero que o Kelsinho cresça, é aqui que eu quero que o Kelsinho estude, é aqui que eu quero que ele forme sua família, é aqui que eu quero que ele envelheça, é aqui que eu quero que sejamos dracenenses felizes, amigos, e que nós possamos olhar sempre um para o outro e não ter que baixar a cabeça. Por isso eu sempre digo, a verdade acima de tudo. Nós vamos fazer Dracena crescer, graças a um grande relacionamento junto ao governo do estado de São Paulo, junto ao grande relacionamento ao governo federal, Dracena crescer em 4 anos, o que poderia crescer em 40 se tivesse mãos erradas. Muito obrigado, Kelson, pela presença. Muito obrigado, Kelson, pela presença. Esse foi o segundo dia de entrevistas. Nós teremos amanhã a dona Célia Brandani, teremos na quinta-feira o candidato a prefeito José Osório Pedretti, na sexta o candidato André Lemos e no sábado o candidato Juninho do Esporte. Obrigado, Kelson, pela presença. Obrigado, Dracena, obrigado, Pezinho, obrigado, Jornal, Gabriel, obrigado, Mirella. Dracena, aqui vai um dracenense apaixonado e que ama muito esse povo e a cidade.